Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando no fechamento do segundo trimestre deste ano de 2021, onde aprendemos sobre acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais, sob o comentário do pastor Elinaldo Renovato de Lima. E hoje nós estamos na última lição, a lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo está em Efésios capítulo 13, no versículo 10, que diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A nossa leitura em classe está em Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 10 e 1 de Pedro capítulo 4, versículos de 7 a 10 também. E a nossa verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A multiforme sabedoria de Deus vai além da razão, vai além da nossa compreensão. E é através desta multiforme sabedoria de Deus, é que nós demonstramos o conhecer, tornamos Deus conhecido nesta geração, dentre as pessoas fora da igreja, daqueles que não conhecem a Cristo. Quando fala-se em multiforme, a multiforme sabedoria de Deus. O que seria multiforme? Há múltiplas, muitas formas de expressão da sabedoria de Deus. Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, ele fala que ele ali expressa a respeito da sabedoria de Deus, dizendo que a sabedoria, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Logo, a sabedoria humana jamais compreenderá a sabedoria do Eterno. E o comentário desta lição é trazendo a multiforme, as múltiplas, as inúmeras formas da manifestação, as inúmeras formas em que a sabedoria de Deus é manifesta ao mundo. E como Deus manifesta a sua sabedoria ao mundo, como ele manifesta? É através da igreja. Através da igreja, que é o corpo de Cristo, é que manifesta a sabedoria do Eterno. Logo no primeiro tópico, nós vamos ver aqui, falando a respeito dos dons espirituais, no tópico 2, acerca dos bons despenseiros dos mistérios divinos, e concluindo os dons espirituais e o fruto do Espírito. Na lição primeira desse trimestre, o título é "E deu dons aos homens". Depois nós aprendemos a respeito dos propósitos dos dons espirituais. Aí nós começamos da lição 3 até a lição 5, sobre os dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. O dom de revelação é a palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de poder é a fé, o dom de curar e o dom de maravilhas ou operação de milagres. E por fim, os dons de elocução ou de expressão, que é o dom de profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Nós chegamos na lição de número 6, a partir da lição 6 nós vamos até a lição 10, aprendendo acerca dos dons ministeriais. Esses dons ministeriais
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São esses os 5 dons espirituais. Na lição 11 e 12, nós aprendemos na lição 10, ou melhor, na lição 11, acerca do presbítero, do bispo ou ancião, que as 3 palavras, elas têm o mesmo significado, apontando para a idade, a maturidade da pessoa. E esta maturidade é no tocante à idade e também à maturidade espiritual, para o presbítero, para o bispo ou ancião. Então, são esta a qualificação, né, da lição 11, equiparando presbítero, bispo e ancião no mesmo patamar. E agora, depois na lição 12, acerca do diaconato. E nós aprendemos acerca da diaconia. A diaconia é um exercício de toda a igreja, não somente quem está no ministério, mas toda a igreja exerce a sua diaconia, que é um sinônimo também da mordomia espiritual. Todos temos que administrar aquilo que do Pai temos recebido, de algo que não é nosso, administrar na casa do Pai, na casa de Deus, durante a nossa vida espiritual. Nós somos o mordomo e temos que administrar algo que não nos pertence. E, por fim, para concluir este raciocínio, nós vemos a multiforme sabedoria de Deus, as múltiplas formas da sabedoria de Deus, da maneira como Deus age, como Deus opera. Nós encontramos no Novo Testamento, na 1 de Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, e também Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, 1 de Coríntios capítulo 12, versículos 28 e 30, e ainda 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, e Hebreus 2 e 4. Nós vamos encontrar aqui a respeito dos dons espirituais. São essas as passagens do Novo Testamento acerca dos dons espirituais. Não obstante a numerosidade dos dons espirituais, o que está mais em foco, o que é mais falado no meio pentecostal e fora do meio pentecostal, são os 9 dons lá tratado na 1 de Coríntios, no capítulo 12, onde fala dos dons espirituais, que foi tratado de forma bastante explícita nestas lições que tivemos anteriores, né? Esse assunto foi tratado da lição 3 até a lição 5. Foram 3 lições acerca dos dons espirituais. Pois bem, então são diversos dons, mas os dons espirituais não são apenas aqueles tratados no capítulo 12, na 1 de Coríntios, como já ficou claro. Vemos ainda, aqui no tópico 1, que a sabedoria de Deus, ela é multiforme e plural, ou seja, muitas formas, e é também no plural, são muitas as maneiras de Deus operar. E nesta operação de Deus, nós também vemos a manifestação das dádivas do Eterno, que é concedido para a sua igreja, para o exercício do ministério, para o exercício da vida cristã, para o exercício da diaconia cristã. Nós encontramos a dádiva do amor, a dádiva da filiação e o mistério da reconciliação. São dádivas dadas pelo Pai. São coisas que a questão do amor, quando fala-se no português, amor é apenas uma palavra, mas quando vamos buscar lá no original do grego, aqui o amor tratado não é o amor filéu, que é o amor de amigo, não é o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, não é aqui o amor storage, que é o amor conjugal. Está falando aqui do amor agape, que é o amor divino, o amor de Deus para conosco. E é este amor que o Senhor requer de cada um de nós, para que seja ele manifesto a todos com quem estamos a conviver. E nós encontramos também
Aqui que com base no amor é que nós vamos receber de Deus, porque recebemos de Deus a filiação, é algo espiritual, a filiação espiritual. E o Senhor Jesus, ele retrata isso lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando os fariseus questionavam com ele a respeito da filiação. Nós temos também por pai a Abraão. Aí Jesus fala assim, olha, até dessas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão, mas vós não tendes por pai Abraão. E ele diz lá em João 8,44 que a paternidade espiritual deles era o próprio diabo, que era mentiroso e pai da mentira, e que eles estavam seguindo ao diabo e não a Deus. O Senhor Jesus foi de uma forma bem contundente, clara e serena e profunda para nocautear no sentido espiritual aqueles que o tentavam contradizer. E nós vemos o Senhor mostrando a questão da paternidade. É um mistério de Deus a questão da paternidade. É um mistério de Deus a questão da filiação divina. Muitas vezes o que é mistério? Quando nós falamos mistério, as pessoas falam, mas o que é mistério, pastor? Mistério é aquilo que não se explica. Mas a igreja não consegue, o pastor, o doutor não consegue, o mestre não consegue explicar o mistério. Meu amigo, a igreja de Deus, ela não explica mistério. Ela vive o mistério. Nós vivemos o mistério de Deus. Estamos vivendo o mistério de Deus. Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu passado antes do Evangelho, e para eu estar aqui, só Deus para fazer. A mudança de pensamento, a mudança de vida, só o Espírito Santo na minha vida para fazer, só o Espírito Santo na tua vida para mudar você, para fazer com que você seja a nova criatura que você é no dia de hoje. Isso é mistério de Deus. Mistério a igreja transmite. A igreja transmite mistério, mas a igreja não explica mistério, ela vive o mistério de Deus. E nessa questão dos mistérios, o que traz o nosso comentarista? Ele traz que nós precisamos ser o que? Despenseiros dos mistérios de Deus, ser bons despenseiros dos mistérios divinos. Na 1 de Coríntios, capítulo 4, e na 2 de Coríntios, também capítulo 4, nós encontramos duas passagens, duas cartas, duas epístolas, no mesmo capítulo 4, trazendo a questão do despenseiro, a questão dos mistérios do eterno, que é manifesto na igreja. E uma das coisas para os despenseiros dos mistérios de Deus, nós temos algumas qualidades que é requerida pela palavra de Deus. E a principal delas, que assim compreendo eu e posso aqui a transmitir a você, é a questão da sobriedade. Questão da sobriedade. E como funciona a questão da sobriedade para que quem é sóbrio possa exercer a vigilância? Como uma pessoa pode ser vigilante se lhe falta sobriedade? Então, primeiramente, a sobriedade, para que esta sobriedade possa despertar também como consequência da sobriedade há também a vigilância. E esta sobriedade, ela vai no quesito mental, uma sobriedade mental, uma sobriedade emocional e uma sobriedade espiritual. Sobriedade mental, nós precisamos ter equilíbrio mental para saber discernir em situações adversas, em situações complexas. Nós temos que ter o equilíbrio mental para não sermos levados pelo engano. Também na questão emocional, emocionalmente temos que estar prontos e preparados para não ser levados pelas emoções, porque nós como ser humano somos emotivos, mas não podemos ser frio como uma barra de gelo, mas também não podemos ser emocionais de tal modo que venhamos a perder o equilíbrio. Aí entra a questão da sobriedade na questão emocional, o equilíbrio emocional, e também sobriedade espiritual. Por isso que Pedro, na sua carta, ele escreve o seguinte na primeira epístola de Pedro: sede, portanto, sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. A sobriedade é o oposto da embriaguez.
a embriaguez espiritual. E a embriaguez, como sabemos, na questão física, a pessoa tomada pelo álcool, tomada por algum entorpecente, ela perde a sua sobriedade, o equilíbrio mental, o equilíbrio para discernir entre o certo e o errado. Daí a necessidade da sobriedade é fundamental. Desta maneira, quando nós temos a questão da sobriedade, nós temos também a vigilância. E nesse ponto, nós também precisamos ter o quê? Em nós, o amor. Porque o amor, ele nos leva, nos conduz também à hospitalidade. A hospitalidade, ela só vai manifestar em nós se tivermos amor. Sem amor não tem hospitalidade, né? O que tiver nesse sentido já não é por obra do amor, mas é por outros interesses que não o amor. Por isso que Pedro, na primeira carta 4 e 8, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, diz: ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor faz com que você não vê o pecado da pessoa, mas você vê a pessoa necessitada de Cristo, para que ela seja liberta e possa ser ela então salva. E esta manifestação de amor é o que nós encontramos também na 1 de João capítulo 3 e no versículo também 16, a exemplo do Evangelho 3:16. A hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, rico ou pobre, pessoa culta ou de conhecimento secular, que não possui conhecimento secular algum. Então nós precisamos, porque não podemos fazer o julgamento precoce, não podemos fazer aquele julgamento pela capa. Um livro não se julga pela capa, mas pelo conteúdo. E muitas vezes a pessoa julga pelo que a pessoa aparenta ser, e não pelo que realmente ela é ou representa. E dentro disso, o despenseiro ele precisa ter fidelidade, ser fiel naquilo que faz para o eterno. Nós precisamos ser fiéis. E aqui nós encontramos aquilo que citei ainda há pouco, né? Na 1 de Coríntios, capítulo 4, e o versículo 1 diz: ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. O que é isso? É que assim é que o mundo precisa ver em nós, que somos ministros de Deus, e como ministro, na condição de ministro de Deus, sermos despenseiros dos mistérios de Deus. Isto é o que o apóstolo está falando, é isso que o apóstolo está ensinando aqui para todos nós. Agora, para nós chegarmos caminhando para o final da nossa lição, nós vamos ver que aqui no último tópico, o nosso comentarista ele aborda acerca dos dons espirituais e do fruto do Espírito. É muito bom nós entendermos, para entendermos isso daqui, não podemos esquecer que nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Nós estamos chegando no final, nos momentos que antecedem o arrebatamento da igreja. Lá no Apocalipse nós encontramos as 7 cartas. E essas 7 cartas ela tem uma visão telescópica da igreja, que é uma antecipação, é uma palavra, os fatos que estavam acontecendo simultaneamente naquela época, na Ásia Menor, naquelas 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas estava vivendo uma realidade diferente uma da outra, até parece que eram épocas diferentes, mas não era. Mas na verdade a maneira como a carta foram escrita, cada carta, ela aponta para um período diferente da igreja. Nós vemos que a primeira carta, a carta de Éfeso, de Paulo, de João, né?
do Senhor Jesus, na verdade, foi Jesus que mandou João escrever a Éfeso, que foi para o período apostólico. Depois ele escreve de Esmirna, que foi o período das grandes perseguições, 10 grandes perseguições que ocorreu na igreja. Depois a terceira carta foi Pérgamo. Esmirna quer dizer amargura, Éfeso quer dizer disponível. Mas agora Pérgamo quer dizer casamento. Foi o período da igreja imperial. O período da igreja imperial, do casamento da igreja com o Estado, religião e política. Mas depois nós vemos, depois dessa, o período de trevas da igreja, que foi o período da igreja de Tiatira, a igreja papal, do século 7 até o século 16. No século 16 nós vemos na sequência Pérgamo, ou melhor, Sardes, aquela que tem nome de que vives, mas está morta, a igreja morta. E Sardes quer dizer remanescentes. Os remanescentes levantou e trouxe a igreja de volta. Foi o período da reforma protestante. Depois nós vamos encontrar a igreja de Filadélfia, o sexto período da igreja, que foi o período das missões, dos grandes evangelismos, onde a igreja cresceu, onde a igreja prosperou, e onde houve grandes avivamentos, o período missionário da igreja, que findou na década de 60 do século 20. Após a retomada de Jerusalém por Israel na Guerra dos 6 Dias, nós encontramos então a partir dali um marco histórico para a igreja. Começa então o período de Laodiceia. E é este período de Laodiceia que estamos vivendo, que já não é, segundo o pensamento filosófico, estamos vivendo na pós-modernidade. É o período da pós-modernidade, onde as pessoas já perderam o interesse das coisas de Deus, onde as pessoas já estão vivendo totalmente dissociada do Deus Todo-Poderoso, onde a ciência tomou o lugar de Deus. Estamos vivendo hoje uma ditadura científica. Não importa se é verdadeira ou se é falsa, mas se é ciência, tem que ser seguido. Isso é o que nós estamos vendo. Isso não é a nível de Brasil, é a nível de mundo. Estamos vivendo debaixo da ditadura da ciência. Aquilo que fala contra a ciência é negacionista. Hoje é mais pesado para as pessoas serem chamadas de negacionista do que de ateu. Então, está sendo rebaixado. Aqueles que não creem em Deus é exaltado, mas aquele que não crê na ciência é humilhado. É isso que nós estamos vivendo. E é neste período, é o período de Laodiceia, onde os dons espirituais estão se sobressaindo aos frutos do Espírito. Os dons espirituais são fundamentais para a nossa época. Os dons espirituais não podem ser ignorados, eles têm que ser pregados, ensinados, buscados, vividos, experimentados pela igreja nessa última hora, glórias a Deus. Mas não somente os dons, nós precisamos nesta última hora viver os frutos do Espírito, porque chegou a hora, chegou o momento que o Senhor Jesus lá na parábola da figueira, ou melhor, não foi a parábola, na passagem da figueira estéril, ele chegou na figueira e foi buscar figos, mas não tinha figos, apenas folha, porque não era tempo de figos. Mas aquela figueira aponta para Israel. Não era tempo de Israel frutificar, e por isso a figueira foi cortada, e os gentios foi levantado. A sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus se manifestou através dos gentios. Sendo nós zambujeiro bravo contra a natureza, enxertado na oliveira, como Paulo bem retrata na carta aos Romanos. E agora chegou a hora dos frutos da igreja ser manifesto, porque chegou a hora do arrebatamento da igreja.
Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Estamos vivendo o avivamento da última hora. Estamos vivendo o momento da última hora que antecede o arrebatamento da igreja. A hora é agora, o momento é agora. Agora é hora de nós produzirmos frutos espirituais para Deus. Dom não é sinal, não é sinônimo de salvação. O que é sinônimo de salvação são os frutos espirituais. Aleluia. O Senhor Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, ele diz das duas árvores. A árvore se é conhecida não é pela folha, não é pela grandeza, não é pela idade, não é pelo tamanho, não é pela profundidade da raiz, não é pela extensão da sua copa, não é pelo frescor da sua sombra, mas é pelo fruto que ela produz. Pelo fruto sabereis se uma árvore é boa ou má. E agora estamos vivendo esta fase de produzirmos frutos espirituais para Deus, para a glória de Deus, para que o nome de Deus em nós seja glorificado e reconhecido pelo mundo. Que somos nós os arautos da última hora. É através de nós, da igreja desta última hora, que a multiforme graça e sabedoria de Deus é manifesta a todos os homens. Assim, nós vamos concluindo esta lição. Este trimestre, com esta palavra, que traz um forte despertar na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, para que venhamos a produzir frutos para a glória do Senhor Jesus Cristo, para que a multiforme sabedoria de Deus, as muitas formas, seja em nós manifesta. E digo mais, o Senhor Jesus está olhando para a sua noiva, porque Ele virá para buscá-la, para estar com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, e até a vinda do Senhor Jesus, se Deus assim permitir que lá estejamos, porque creio que estarei vivo nesta época do arrebatamento. Não podemos dizer o ano, não podemos dizer quando, não podemos apontar o momento, mas podemos dizer que a hora, a época é esta, e que devemos estar pronto para subir ao encontro do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Amém.